E aí, pessoal, tudo bem? Beleza. Preparados para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Hoje a gente vai desvendar uma expressão que, vamos combinar, já causou muita dor de cabeça, né? Vir nas nuvens. É verdade. Essa frase que aparece bastante na Bíblia, principalmente no Apocalipse, sempre gerou muita curiosidade, né? E às vezes até um friozinho na barriga, né? Mas pode relaxar, a gente tá aqui para desmistificar tudo isso e te mostrar que a coisa não é tão complicada quanto parece. É isso aí. E para nos guiar nessa jornada, vamos usar a visão preterista completo, que defende que as profecias bíblicas, incluindo do Apocalipse, já aconteceram lá no passado. Exatamente. Tipo, filme antigo que a gente assiste para entender melhor a história. E para ilustrar essa visão, a gente vai se basear num vídeo super legal do canal comentando o Apocalipse no YouTube. Legal. Aliás, fica a dica para quem quiser se aprofundar no assunto depois. Claro, bola. Eu já vou avisando. Prepare-se pra desapegar daquela imagem clássica que a gente tem na cabeça, sabe? Jesus voltando todo poderoso nas nuvens, com anjos tocando trombetas, o mundo pegando fogo. É tipo um blockbuster de Hollywood, né? Pois é. Mas a gente vai ver que a vinda nas nuvens pode ter um significado bem diferente do que a gente imagina. Me explique isso melhor. Que história é essa de vinda nas nuvens sem ser o fim do mundo? O vídeo que a gente separou explica direitinho essa ideia. Para os preteristas, a vinda nas nuvens era uma expressão figurada que se referia ao julgamento de Deus sobre Jerusalém, que rolou lá no ano 70 depois de Cristo. Sério? Tipo, Deus chegou nas nuvens para dar um chacoalhão em Jerusalém? Que loucura! Pois é, e o já cita um exemplo para a gente entender melhor essa ideia. Lembra do julgamento de Jesus perante o sumo sacerdote Caifás? Lá em Marcos 14, versículos 61 e 62, Jesus fala: "E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu." Sim, lembro. Mas qual a relação disso com o julgamento de Jerusalém? Aí que dá sacada. Presta atenção. Jesus não estava falando para o mundo inteiro, mas para aquelas pessoas que estavam presentes ali no julgamento. Ele estava dizendo que elas sim iriam ver a vinda nas nuvens. Ou seja, o julgamento divino caindo sobre Jerusalém, ainda durante suas vidas. Caramba, que diferente. Essa galera realmente presenciou esse julgamento nas nuvens. Presenciaram sim. Lembra que Jerusalém foi destruída pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, né? Pois é. Para os preteristas, esse evento catastrófico foi a concretização da vinda nas nuvens que Jesus anunciou. Nossa, que reviravolta. Então a gente pode dizer que a vinda nas nuvens não teve nada a ver com o fim do mundo, mas com um evento histórico específico, que foi a destruição de Jerusalém. Exatamente. E para reforçar essa ideia, o vídeo faz um paralelo com o Antigo Testamento. Lá em Isaías 19.1, Deus é descrito cavalgando numa nuvem veloz para trazer julgamento sobre o Egito. Essa imagem era comum na época para representar a ação poderosa de Deus, intervindo nos assuntos humanos. Faz sentido. Era como se a nuvem representasse o poder e a presença de Deus agindo diretamente na história. Isso mesmo. E quando Jesus usa essa mesma linguagem para falar sobre a vinda nas nuvens, ele está se conectando com essa tradição do Antigo Testamento e anunciando um julgamento que estava para acontecer em Jerusalém. Puxa, que interessante. E essa destruição de Jerusalém realmente aconteceu do jeito que Jesus descreveu? Sim. O Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos 20 a 22, descreve detalhadamente Jerusalém cercada por exércitos e a sua destruição iminente. E tem uma frase de Jesus, esse trecho, que é de arrepiar. Porque estes dias são dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Nossa, que forte. É como se ele estivesse dizendo que a destruição de Jerusalém era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, né? Exatamente. É como se a história estivesse se desenrolando de acordo com o plano de Deus, culminando nesse evento trágico, mas que ao mesmo tempo marcava o fim de uma era e o início de uma nova fase para o povo de Deus. Uau, que denso. Bem. Mas peraí, se a vinda nas nuvens já aconteceu lá no passado, com a destruição de Jerusalém, o que significa aquela história de geração que não passará? Ótima pergunta. Jesus fala sobre isso em Lucas 11.50-51, quando diz que a geração presente seria considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, desde Abel até Zacarias. E quem seria essa geração presente? A galera que vivia na época de Jesus, que estava testemunhando os ensinamentos e ao mesmo tempo rejeitando ele, era a geração que estava no centro de toda aquela tensão política e religiosa que culminou com a destruição de Jerusalém. Entendi. Então, para os preteristas, essa geração que não passará era aquela que viveu na época de Jesus e presenciou a destruição de Jerusalém. Exatamente. E para deixar isso ainda mais claro, Jesus afirma em Mateus 24.34, em verdade eu digo que não passará essa geração até que todas estas coisas aconteçam. Caramba, ou seja, Jesus estava delimitando um prazo para o cumprimento das profecias. Tempo de vida daquela geração. E de fato tudo aconteceu como ele previu, né? Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo, durante a vida daquela geração. Isso mesmo.
Para os preteristas, essa é a prova de que a vinda nas nuvens já aconteceu. E que não tem nada a ver com o fim do mundo, como a gente imagina. Puxa, que interessante. Essa visão preterista realmente muda a forma como a gente lê as profecias, né? Como se a gente olhasse para a história com outros olhos. Sem dúvida, a gente deixa de lado aquela ansiedade pelo fim do mundo e passa a entender as profecias dentro de seu contexto histórico, o que nos ajuda a ter uma compreensão mais completa e profunda da mensagem da Bíblia. Realmente. É muita coisa para digerir, né? Acho que a gente precisa de um tempinho para processar tudo isso. Que tal a gente fazer uma pausa rápida e voltar já para continuar desvendando essa fascinante visão preterista? Bora. Voltamos logo para aprofundar ainda mais esse papo. Você está ouvindo o programa Além do Fim Podcast, aqui no canal Comentando o Apocalipse. Você já conhece a rádio Estação Preterista? Canções na visão preterista completa 24 horas no ar. Acesse o link da radiosnet.com ou instale o aplicativo. Aí é só procurar na busca por Rádio Estação Preterista. Para facilitar, vou deixar o link na descrição. Acesse lá. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo na visão preterista. Se preparem, porque a coisa vai ficar ainda mais interessante agora. Nossa, tô realmente impressionado com essa nova perspectiva. É como se a gente estivesse abrindo um baú cheio de tesouros escondidos na Bíblia. E tem muito tesouro mesmo para desvendar. A gente viu na primeira parte que a vinda nas nuvens não tem nada a ver com o fim do mundo, como muitos pensam, mas com o julgamento de Deus sobre Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Um evento histórico, real, com impactos profundos para o povo judeu da época. E que para os preteristas representa o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento, né? Como se todas as peças de um quebra-cabeça se encaixassem perfeitamente. Exatamente. E essa interpretação nos ajuda a entender melhor o contexto em que Jesus viveu e ensinou, imaginem só. Um judeu pregando em meio à opressão romana, anunciando um julgamento divino que estava para acontecer sobre a cidade sagrada. Realmente faz muito mais sentido pensar nas profecias como algo relacionado à realidade daquela época, né? Com certeza. E a gente não pode esquecer que a destruição de Jerusalém foi um evento catastrófico, com milhares de mortos e a cidade completamente arrasada. Para os judeus, aquilo realmente representou o fim de um mundo, o fim de uma era. Nossa, que tragédia! E como os cristãos da época reagiram a tudo isso? Eles viram a destruição de Jerusalém como a vinda nas nuvens que Jesus anunciou. Sim. Para os cristãos da época, que já estavam sendo perseguidos pelos judeus e pelos romanos, a destruição de Jerusalém foi vista como um sinal claro do cumprimento das profecias de Jesus. E, de acordo com o vídeo, eles escaparam dessa tragédia porque levaram a sério as advertências de Jesus sobre a fuga iminente de Jerusalém. Eles entenderam os sinais dos tempos e se refugiaram em Pelar antes do início do século romano. Interessante. Então, a visão preterista nos ajuda a entender não só o contexto histórico das profecias, mas também a forma como os primeiros cristãos interpretaram esses eventos. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão importante. Será que a gente também está atento aos sinais dos tempos? Será que estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer todos os dias, né? Mas e aí, o que mais a gente pode aprender com essa visão preterista? Bom, uma coisa legal que o vídeo destaca é que essa visão não diminui em nada a importância dos ensinamentos de Jesus. Pelo contrário. Ao entendermos que as profecias já se cumpriram no passado, podemos focar na mensagem central do Evangelho. O amor, a compaixão, o perdão, a busca por um mundo mais justo e fraterno. É como se a gente tirasse um peso das costas, né? Deixamos de lado a preocupação com o fim do mundo e passamos a viver o Evangelho de forma mais leve, mais autêntica. Exatamente. E em vez de ficarmos esperando um evento futuro e catastrófico, podemos nos inspirar naqueles primeiros cristãos que, mesmo diante da perseguição e da destruição de Jerusalém, mantiveram acesa a chama da fé e da esperança. Puxa, isso é inspirador mesmo. Mas o Apocalipse. Como a visão preterista interpreta esse livro tão cheio de simbolismos e imagens apocalípticas? O Apocalipse é um livro complexo, cheio de metáforas e linguagem simbólica. Para os preteristas, ele descreve os eventos que levaram à destruição de Jerusalém em 70 d.C., usando uma linguagem que era comum na época para falar sobre o julgamento divino e a queda de impérios. Então, para os preteristas, o Apocalipse não é um livro sobre o fim do mundo literal, mas sobre o fim de uma era. O fim do sistema religioso judaico que rejeitou Jesus. Isso mesmo. E essa interpretação nos ajuda a entender o Apocalipse de forma mais contextualizada, sem cair na tentação de interpretá-lo literalmente como se fosse um roteiro detalhado do fim dos tempos. Nossa, essa visão preterista realmente muda a forma como a gente lê a Bíblia, né? É como se a gente descobrisse um novo mapa
para navegar pelos textos sagrados. E o mais legal é que esse mapa nos leva a um tesouro ainda mais valioso, a mensagem atemporal do Evangelho, que continua relevante e transformadora para os nossos dias. Concordo plenamente. E essa mensagem de amor, compaixão e justiça é o que realmente importa, né? Com certeza. Mas espera um pouco, porque ainda temos mais para explorar nessa fascinante jornada pela visão preterista. É isso aí, pessoal. Voltamos já para a última parte do nosso mergulho profundo. Fiquem ligados. Você está ouvindo o programa Além do Fim Podcast, aqui no canal Comentando o Apocalipse. Você já conhece a rádio Estação Preterista? Canções na visão preterista completa 24 horas no ar. Acesse o link da radiosnet.com ou instale o aplicativo. Aí é só procurar na busca por Rádio Estação Preterista. Para facilitar, vou deixar o link na descrição. Acesse lá. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho profundo na visão preterista. A gente já viu tanta coisa interessante sobre essa perspectiva e tô até com medo de acabar o tempo e a gente não conseguir falar de tudo. Calma. Ainda temos alguns minutos para amarrar as pontas soltas e deixar vocês com algumas reflexões importantes sobre essa visão que, como vimos, muda completamente a forma como a gente entende as profecias bíblicas. É verdade. E eu confesso que no começo eu fiquei meio perdido com essa história de vinda nas nuvens, já ter acontecido lá no ano 70, depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Mas agora, depois de desvendar os argumentos e as evidências bíblicas, a coisa toda faz muito mais sentido. É normal se sentir um pouco confuso no início, porque a gente está acostumado a ouvir as profecias com uma lente mais futurista, né? Mas a visão preterista nos convida a olhar para o passado e entender como os eventos históricos se encaixam na narrativa bíblica. E essa mudança de perspectiva é libertadora, né? A gente deixa de lado aquela ansiedade pelo fim do mundo e passa a se concentrar no que realmente importa. Viver o evangelho aqui e agora buscando um mundo mais justo, amoroso e compassivo. Exatamente. E o mais legal é que essa visão preterista não diminui em nada a importância da Bíblia ou dos ensinamentos de Jesus. Pelo contrário, ela nos ajuda a ter uma compreensão mais profunda e contextualizada da mensagem cristã. E falando em mensagem cristã, uma coisa que me chamou a atenção nesse vídeo do Comentando o Apocalipse foi a ênfase na importância de se viver em comunidade, de se apoiar mutuamente nos momentos difíceis. Afinal, os primeiros cristãos enfrentaram muitas perseguições e desafios, mas conseguiram superar tudo isso porque estavam unidos pela fé e pelo amor fraterno. Verdade. E essa lição é muito importante nos dias de hoje, né? A gente também vive num mundo cheio de desafios e incertezas. E a única forma de superar tudo isso é se a gente se unir como comunidade, nos apoiando uns aos outros e buscando viver o evangelho de forma prática no nosso dia a dia. É isso aí. A gente não precisa ficar esperando o fim do mundo para começar a construir um mundo melhor. A gente pode fazer diferença aqui e agora, através de pequenas ações de amor, compaixão e justiça. Concordo plenamente. E para quem ficou curioso para saber mais sobre a visão preterista, eu recomendo fortemente que assistam ao vídeo completo do canal Comentando o Apocalipse no YouTube. O Ismael Freire, que é o responsável pelo canal, explica tudo de forma super clara, didática e divertida. E não deixem de comentar lá no vídeo o que vocês acharam dessa perspectiva diferente sobre as profecias bíblicas. A gente quer saber a sua opinião e continuar essa conversa nos comentários. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho profundo na visão preterista. A gente se vê na próxima com mais um tema instigante pra gente desvendar juntos. Até mais! Valeu, galera. Fiquem com Deus. E até a próxima aventura do The Deep Dive.